Olá, eu sou a Eliane, uma filha amada de Deus, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na cidade que eu nasci, no Vale do Paraíba, na sede do Instituto Jesus Cristo. Eu tenho tido a oportunidade de compartilhar com vocês as devocionais, a leitura das devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. E nós estamos, então, na semana 42, hoje é segunda-feira, e o tema de hoje é Palavras Reduzidas à Simplicidade. Nós temos 3 referências bíblicas e eu quero lê-las com vocês. A primeira referência é Mateus 5, do versículo 34 ao 37, que diz assim: Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. A outra referência é Tiago 5, versículo 12, que diz assim: Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. E o outro versículo é 1 Pedro 2, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Então vamos à leitura? Palavras reduzidas à simplicidade. Continuamos nosso caminho como o caminho da simplicidade. Os quakers introduziram o sistema de preço único na Europa em obediência à sugestão de Jesus de que seja o seu sim, sim e o seu não, não. Esse abandono do sistema de barganha que prevalecia na Europa, assim como já prevaleceu na Ásia, poupou milhões de anos à civilização e evitou um desgaste incalculável. O relato diz: E ele lhes pregava a palavra. Marcos 2, versículo 2. Qual era a palavra? Não era parte da Escritura. Era a palavra em meio a várias outras palavras. Quando as pessoas a ouviam, diziam: Esta é a palavra. Quando o maior orador do dia falou em Gettysburg, as pessoas ouviram uma enxurrada de palavras que acabaram esquecidas. Depois, porém, quando Lincoln usou a mais pura sinceridade em suas palavras simples, as pessoas ouviram a palavra da democracia. Sua fala é imortal. Quando Jesus ficou diante de 2 grupos, ele lhes fizeram inúmeras perguntas, às quais ele nada respondeu. Todavia, quando cada grupo chegou à questão fundamental, sua resposta foi extremamente clara. Os judeus queriam uma resposta para isto: Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. O governador romano queria saber: Você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Mateus 26, versículos 63 a 64 e Mateus 27, versículo 11. O resto foi silêncio. Quando surgiu uma questão relevante, Jesus era simples e direto. Quanto ao irrelevante, ele mantinha um silêncio majestoso. Seus inimigos reconheceram, em outra ocasião, essa qualidade da objetividade. Sabemos que falas e ensinas o que é correto. Lucas 20, versículo 21. Ele era direto em seus momentos espontâneos, assim como em seus momentos de ensino. Em ambos, Jesus era simples e direto. Paulo captou essa simplicidade do Mestre. Mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. A verdade que ele pregou, Cristo, e a consciência são feitos uma para a outra. Um velho quaker me disse: eu me perguntava como você usaria as palavras para ir além delas, mas acredito que você faz isso.
eu as trago para a palavra, para Cristo. A oração. Ó Cristo, Tu és a palavra que se fez carne. Ajuda-me a ser uma palavra que se fez carne de maneira insignificante, contudo real. Recuso toda a manipulação, toda irrealidade. Amém. Afirmação do dia. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Jesus, ele nos exorta a sermos diretos, objetivos. Ele nos exorta a falarmos sempre a verdade. Interessante perceber nessa devocional que o autor continua falando da simplicidade, que o caminho cristão é o caminho da simplicidade, e reforçando que as nossas palavras precisam ser a verdade, precisamos sempre falar a verdade, e que Jesus ele era simples, que ele era direto, que ele era assertivo, ele ia direto ao ponto, ele não precisava florear nem rebuscar aquilo que ele falava. Mas interessante perceber na devocional de hoje que Jesus falava quando era necessário, quando era relevante. Quando era irrelevante, Jesus fazia silêncio. A expressão aqui na devocional é silêncio majestoso. Era irrelevante, ele se mantinha em silêncio. Eu percebo hoje, na sociedade que nós vivemos, no tempo que nós vivemos, que todo mundo quer dar a sua opinião. Se você entra em qualquer rede social, sempre tem alguém ali gravando um vídeo, dando a sua opinião a respeito daquilo que pensa, daquilo que percebe, e às vezes até jurando alguma afirmação que faz ali. Nós vivemos numa sociedade tão agitada, tão barulhenta, as nossas almas às vezes ficam extremamente agitadas, mas Jesus ficava em silêncio. O silêncio, se você for pesquisar sobre o silêncio, você vai descobrir que o silêncio, ele restaura a nossa alma. Há uma afirmação que diz que o silêncio é considerado um dos recursos mais simples para trazer bem-estar, harmonia e equilíbrio em nosso viver diário. O silêncio, ele favorece o equilíbrio mental, ele favorece a saúde do indivíduo. E Jesus nos ensina isso. Isso é uma forma simples de viver. As nossas palavras precisam ser simples e elas precisam ser sim, sim ou não, não. Muito interessante perceber que se eu quero me ver livre do poder do inimigo na minha vida, do poder de Satanás sobre a minha vida, eu preciso sempre falar a verdade. E Jesus nos ensina isso. Essa devocional nos ensina isso. Que hoje, no dia de hoje, o seu sim seja sim e o seu não seja não. E que você faça silêncio, para que a sua alma possa ser restaurada, para que você dependa de Deus e nesse silêncio você escute o Espírito de Deus conduzindo você a toda a verdade. Deus abençoe seu dia.